por favor, enviem as perguntas no Q&A. E vou aproveitar também já para dar um recado sobre os certificados. Nós emitiremos o certificado via a plataforma do Simpla, a mesma plataforma que você se inscreveu para participar do evento de forma presencial ou de forma online. Então, após o evento, nós faremos a liberação e a gravação do evento também será trabalhado, o material. Nós disponibilizaremos um link para que vocês possam assistir mais uma vez. Será um link exclusivo para quem fez a inscrição, então não estará no nosso site, tá? A gente vai fazer o envio também através do e-mail. A Vânia já está posta. Oi, gente. Bom, eu não sei se é bem ou mal, se é bom ou ruim, mas nós vamos agora para a nossa última mesa nesse evento do fórum. Por que eu estou falando de ser bom? Porque muita gente deve estar querendo ir para casa, está com saudade de casa, né? Está um dia frio, aí a gente pode pensar, bom, mas aqui está quentinho, estou com todo mundo. E essa mesa é uma mesa muito especial, né? Antigamente, a gente falava muito sobre esse assunto. Então, a gente deixou ela com destaque final para o nosso evento, porque, como diz o doutor Vicente Ataíde, eu entendi isso um dia, quando saiu a lei sanção, né? Eu fiquei muito brava, porque eu falei, por quê? E eu conheço a pessoa que tirou, né, os outros animais no Senado, pessoalmente, então, eu falei, mas por que não os outros animais? E ele me disse, doutora Vânia, a gente tem que entender que os cães e gatos são os embaixadores do coração das pessoas. E aí, a hora que ele falou aquilo, eu me senti um pouco mais confortada, né? E aí nós vamos falar, então, sobre uma dupla maravilhosa que faz parte da nossa vida, mas que não é cuidada e tratada respeitosamente como deveria ser sempre. São os animais de companhia. Então, para essa mesa, nós vamos ter 3 apresentações bem importantes. Eu vou convidar para iniciar a nossa apresentação hoje a doutora Vivian Morikawa, da Rede de Proteção de Curitiba. Ela vai falar conosco sobre o Programa de Manejo Populacional de Curitiba pelos próximos 20 minutos. Seja bem-vindo. Pessoal, muito bom dia. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falar um pouquinho da nossa experiência, encontrar pessoas tão queridas, né, que a gente só encontra nesses momentos mesmo, por conta da vida corrida que nós temos. O espaço é curto, mas quero poder compartilhar com vocês o que nós temos desenvolvido aqui na cidade de Curitiba, que passou por muitos momentos, né? Nós tivemos aí, num passado não tão distante, câmara de gás, animais que eram recolhidos das ruas, em média 16.500 animais, eles eram mortos, né, na câmara de gás. Nós tínhamos solicitações de captura de animais sadios, animais doentes, animais de todas as formas, né, que a gente sabe que hoje não há necessidade nenhuma para se recolher esses animais e fazer uma eutanásia. Então, os animais, eles tinham sarna, eles tinham neoplasias, eram ninhadas, eram animais sadios, e que as pessoas entendiam o órgão público, que na época era somente o Centro de Controle de Zoonoses, muito mais conhecido como Canil Municipal. Então, as pessoas entendiam que esse local, ele era um local, então, para descarte dos animais, né? Uma consciência que nós acabamos criando, porque o serviço, ele oferecia esse tipo de recolhimento na época. E, assim como em vários outros municípios brasileiros, nós tínhamos, então, o recolhimento desses animais, eles permaneciam durante 3 dias ali, e depois eles eram mortos na câmara de gás. Felizmente, a ciência, ela avança, né, a gente adquire muito conhecimento em pouco espaço de tempo, senão a gente não estaria hoje aqui discutindo tantas coisas interessantes, né? E nós, então, entendemos que
a captura dos animais, ela nunca teve influência positiva, nem para controle da raiva e nem para a questão de manejo populacional. Nós sabemos que o que controlou a raiva foi a vacinação em massa, né? E hoje a gente batalha muito ainda a questão do manejo populacional, que é o assunto que eu vim tratar aqui com vocês hoje. Então, aqui, quando nós tivemos, né, felizmente, a destruição, né, da câmara de gás aqui em Curitiba, e aqui, só para a gente ver uma linha do tempo, eu compartilhar com vocês que nós avançamos muito desde né, partimos de um início lá, que nós tínhamos o controle da raiva, a participação do médico veterinário, um entendimento errado das pessoas de que nós tínhamos que fazer o recolhimento dos cães para controlar a doença, né? E que nós podemos observar aqui nessa linha do tempo que isso foi avançando com guias de manejo, né, com lei federal que vocês trataram durante esse final de semana, com certeza, em muitos momentos, modificação da estrutura dos serviços, principalmente, né, dos centros de controle de zoonoses, que hoje eles fazem, de fato, a vigilância e o monitoramento das doenças, né, transmitidas aí, compartilhadas entre as pessoas e os animais. E nós vemos aqui também que isso foi avançando com outro olhar da sociedade, né? Hoje nós temos muito mais um olhar de saúde única, entendendo que para a promoção da saúde humana nós precisamos também promover a saúde dos animais e a saúde ambiental. E aí, eu venho aqui para contar um pouco, então, sobre a nossa experiência e como que foi esse passo a passo, né? Nós compartilhamos aí com muitos municípios, né? Não é só o município de Curitiba que trabalha dessa forma, mas muitos outros aqui da região metropolitana, inclusive outros foram pioneiros em muitos assuntos também. Mas aqui em Curitiba, então, nós tivemos, 2005, o encerramento das atividades de câmara de gás, e nessa mesma época, nós já tínhamos aqui as ações, uma lei, né, em 2005, que já previa a questão da campanha de controle populacional de cães e gatos. E já previa, inclusive, né, nessa época, as ações elas passaram a ser executadas pela Secretaria Municipal de Saúde, e eram ações, era uma lei que já permitia que as castrações elas acontecessem em unidade móvel, né, gente? Então, nós demoramos um tempo para implantar, mas isso já era previsto em lei desde 2005. Então, como é que nós iniciamos aqui a nossa campanha de controle populacional? Inicialmente foram parcerias com organizações da sociedade civil, né? Que já desde essa época, né, ou até muito antes dessa época, já estavam aí batalhando para que, de fato, a castração ela acontecesse. Então, aqui eu até destaco alguns pontos positivos e algumas... alguns pontos positivos, né? Então, nós tínhamos, na época, mais de uma organização interessada em firmar uma parceria com a prefeitura já tinha uma documentação, né? Porém, a questão ainda do repasse financeiro era... Ai, desculpa, eu não estou me perdendo aqui nos botõezinhos. Tá. Então, a documentação, ela ainda era um impeditivo, né? A gente sabe, né, principalmente as pessoas aqui que trabalham nas prefeituras, sabem que é uma burocracia necessária, então a gente precisa firmar todos esses, necessita dos documentos para firmar essas parcerias, esses termos de cooperação. Então isso é entre aspas, uma dificuldade, né, porque precisa estar tudo certinho para que a gente possa firmar esses contratos. E também uma outra dificuldade que nós observamos ao longo do tempo é que as parcerias elas eram interessantes, porém, existia a dificuldade de aquisição de material, né? Então, imagine que um órgão ele vai iniciar hoje uma parceria com uma organização para poder fazer as castrações, mas ele vai fornecer todos os insumos, ele vai ter que adquirir todos os instrumentais cirúrgicos, né? Então, tudo isso precisou ser pensado também para que a gente pudesse caminhar com relação à castração. Então, em 2009 e 2010, né, nós tínhamos o convênio da Secretaria Municipal de Saúde pelo Centro de Controle de Zoonoses com a ONG Quatro Patas aqui de Curitiba. A Secretaria do Meio Ambiente, ela participava timidamente, oferecendo os microchips para identificação na época. E assim, com o encerramento das atividades da Câmara de Gás, que eu comentei com vocês em 2005, houve uma necessidade, então, da gente poder estruturar um órgão, de fato, voltado à questão da proteção animal, certo? Porque nós tínhamos o Centro de Controle de Zoonoses,
que passou, então, a fazer efetivamente a vigilância e monitoramento dessas doenças, mas o órgão de proteção animal ele ainda não existia. Então, a partir de então, nós tivemos várias negociações entre as secretarias, né? Várias reuniões para que se pudesse estruturar, então, um projeto executivo que fosse dar origem a um órgão, a uma rede. Né? A rede é no sentido de a gente ter uma rede integrada de órgãos podendo trabalhar para o mesmo fim. Então, foi dessa forma que a Rede de Proteção Animal ela nasceu aqui em Curitiba em 2009. Então, a rede hoje, para quem não conhece, ela está estruturada dentro da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, no antigo Departamento de Zoológico, que é o departamento que compõe, que atende, né, toda a fauna do município. Então, nós temos, dentro da estrutura organizacional desse departamento, 4 divisões, né? O Museu de História Natural, a Divisão de Monitoramento e Proteção Animal, que é a Rede de Proteção Animal, a Divisão de Educação para a Conservação da Fauna e a Divisão de Zoológico. Então, tudo que é fauna é atendido pelo nosso departamento. E isso é importante de comentar, né, gente? Porque houve um decreto de reestruturação que criou, então, de fato, a Rede de Proteção Animal. E hoje nós trabalhamos, então, trabalhamos as nossas ações pautadas em alguns pilares, né? Estamos falando aqui hoje sobre o controle populacional, mas trabalhamos também de forma constante as ações de educação, né? As ações de coibição ao abandono, então, que envolve toda a questão de maus tratos, né? Inclusive o abandono, e as ações de promoção da adoção também. E aí, então, partimos, né, utilizamos outras estratégias para, de fato, efetivamente atuar, pensando no controle populacional. Então, inicialmente, como eu falei, fizemos parcerias com organizações, depois passamos também a ter parceria com as instituições de ensino superior. Todas essas experiências, elas são interessantes para que hoje a gente consiga ver o que temos de positivo e não tão positivo assim. Acho que todas elas trazem aí um aprendizado para nós. A ideia é compartilhar com vocês esse olhar a partir dessas experiências que tivemos aqui em Curitiba. Então, essa parceria com as instituições de ensino superior, elas envolvem, né, várias instituições, firmamos um termo de cooperação técnica. Então, esse é um instrumento legal para que a gente tenha, então, a parceria. É importante destacar que essa é a parceria que envolve a formação das pessoas, né? Envolve a participação dos alunos da graduação, dos alunos envolvidos em projetos de extensão, os alunos da pós-graduação também. Então, para fazer isso, é necessário que a gente firme um termo de cooperação e que também tenhamos a compreensão do olhar das duas instituições, né? Acho que esse foi o ajuste talvez um pouco mais difícil, porque nós, né, prefeitura, temos que entender que a universidade, ela não pensa em fazer números, né? Às vezes a gente tem metas a cumprir dentro do município, mas a instituição de ensino superior, ela está lá para quê? Para formar, de fato, o aluno, né? Para atender a sociedade, que é o que acho que os dois setores fazem, mas a necessidade maior, né? A importância maior do serviço para estabelecer esse serviço para a comunidade é, de fato, formar o aluno. Então, aqui, só para a gente ter temos um registro, né, de como tudo começou. Então, iniciamos, né, a castração dos animais lá na Vila Pantanal. Então, fizemos um censo ali da vila, depois fizemos a castração desses animais. Então, foi uma ação em 2011, 2012, numa parceria da Secretaria do Meio Ambiente e da UFPR aqui. Essa é a unidade móvel, né, adquirida pela Universidade Federal do Paraná. Então, a ação acontecendo ali na Vila Pantanal. Aí a gente vê como as estruturas hoje elas se modificaram, né? Que bom. Mas esse era o nosso início. Então, a gente passava os animais aqui, quando vinha os animais grandes, era uma dificuldade, né? Enfim. E aí as ações elas aconteciam assim, né? Então os animais eles eram colocados aqui, faziam aqui o centro cirúrgico e saíam ali então pela porta da frente, tá? E aí nessa época também, só comentando, a gente já trabalhava junto à questão da educação, né? Porque ela sempre foi trabalhada em todos os momentos quando a gente trabalha a questão do controle populacional
com essa cartilha elaborada aqui, né, pela professora Carla, pelo professor Biondo aqui da UFPR. E aí, assim, contar para vocês também um pouquinho sobre os decretos que foram surgindo ao longo do tempo, né? Cada um deles, acho que trouxe uma informação importante, consolidou hoje uma política pública de castração, né, que nós temos aqui em Curitiba. Então, em 2012, nós tivemos o decreto 2035, que trouxe a coordenação da campanha de castração para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Então, lembram que eu comentei, né, que a lei lá de 2015, ela era uma lei que estabelecia a castração via Secretaria de Saúde. Então, a partir da criação da Rede de Proteção Animal, desse decreto de 2012, a coordenação passou a ser pela Secretaria do Meio Ambiente. Essa lei, esse decreto, ele já previa o credenciamento de clínicas e hospitais veterinários, tá? Posteriormente, ele foi revogado porque a gente teve uma outra lei, então, que é o decreto 643, né, um outro decreto, que ele consolidou muitas outras informações sobre guarda responsável, sobre o atendimento das famílias, né, sobre a importância da gente ter o atendimento preferencial das famílias em vulnerabilidade, famílias que têm um benefício social, e, inclusive, ele, então, deu o maior, institui, de fato, né, a política pública continuada para controle populacional dentro aqui do município. Então, temos aqui, né, pessoal, uma linha do tempo, né, um passo a passo. Então, nós passamos por algumas etapas. Credenciamento de clínicas veterinárias, em 2013 foram 3 clínicas credenciadas na época, em parceria com a Associação de Clínicos, né, Anclivepa, aqui do Paraná. Em 2015, houve a contratação já de uma unidade móvel para atender os serviços. 2016, o município adquiriu uma unidade móvel própria, que hoje, depois vou comentar com vocês, ela não faz castração, né, mas ela faz os atendimentos de baixa complexidade nas áreas vulneráveis da cidade. E, a partir de 2017, hoje, então, né, nós temos um formato que, desde 2017, ele vem acontecendo. Então, aqui, essa é a unidade móvel adquirida pelo município, né? Na época, ela fazia e fez também em parceria com a universidade algumas castrações, mas hoje ela faz esses atendimentos mais vulneráveis, né? Atendimentos de baixa complexidade, né? Então, aqui só algumas notícias que estabeleceram, então, o trabalho de castração, né? O programa de castração gratuita. Então, acho que uma coisa importante também da gente destacar é que, desde 2009, com a criação da Rede de Proteção Animal, as políticas públicas elas tiveram continuidade. Acho que isso que é o mais importante, assim, até para a gente como servidor, e muito mais para a sociedade, mas para os servidores também, é garantir por meio desses decretos que essas campanhas, né, elas tenham continuidade, que elas não se percam entre uma gestão e outra. Hoje nós temos, então, a contratação do serviço castração. Então, hoje temos parcerias, né, com as universidades, mas elas acontecem de uma outra forma, com a participação dos residentes, né, enfim. Mas hoje existe a contratação do serviço. Então, o município ele paga pelo serviço de castração, né? O serviço de castração ele envolve o ato em si, a inserção de microchip, inclusive num banco de dados, a medicação no pós-operatório, os atendimentos de intercorrências com uma clínica de apoio. Então, mesmo que seja uma unidade móvel, é necessário que se tenha uma clínica de apoio para as intercorrências. E o fornecimento da medicação, como eu comentei, né, colar elisabetano ou roupa cirúrgica, para que seja que a gente tenha um pós-cirúrgico mais seguro, tá? Então, esse aqui é o decreto vigente que nós temos, né, que estabelece, reforça a questão da política pública de castração e identifica para nós, esse é um ponto bem importante, né, reconhece aqui a necessidade do público que deve ser atendido e preferencialmente. Então, além das pessoas que têm o benefício social, nós temos também o reconhecimento aqui dos protetores independentes, né, que são as pessoas físicas que resgatam os animais, que promovem os eventos de adoção, que são beneficiados com as campanhas de castração. Hoje, então, os agendamentos, no passado, eles aconteciam por telefone, né? Nós tínhamos equipes que ficavam o dia inteiro ligando para as pessoas, agendando as castrações, passando orientações de pós-operatório, e hoje esse agendamento, ele ocorre, ele é disponibilizado desde 2019 pela página da Rede de Proteção Animal, né? Os protetores, eles fizeram um recadastramento, então hoje a gente sabe quem são os protetores,
conhece as pessoas, né, sabe que eles efetivamente trabalham recolhendo os animais, estão resgatando, levando para feiras de adoção, né? E eles podem se inscrever, então, protetores, ONGs e cidadãos, todos eles se inscrevem aqui pelo site da Rede de Proteção Animal. A gente disponibiliza aqui os eventos, né, castração na clínica X, durante tal período, a pessoa ela faz o cadastro e ela consegue inscrever o animal para castração. Hoje são 5 clínicas veterinárias credenciadas e 2 unidades móveis, tá? Essa aqui é uma das clínicas credenciadas na Regional Boqueirão, e a unidade móvel, né, ela passa por todas as regionais de Curitiba, que são 10. Então, a ideia é levar o atendimento para mais próximo das famílias. O atendimento ele é realizado normalmente num ônibus ou num trailer, né? E as tendas ou os containers, nesse caso aqui nós temos containers, né? Eles fazem o atendimento de pré e pós-cirúrgico. E as tendas para recebimento do público. Aqui, nesse caso aqui, é um trailer, né? Que faz o atendimento também, as tendas de apoio. As pessoas que aguardam o atendimento, né? No pré, fazem a triagem, depois passam para o pré-operatório e aguardam ali, recebendo as instruções de pós-operatório, orientações de guarda responsável também no pós-operatório, né? Pós-operatório imediato, com o container climatizado, com os colchonetes térmicos, né? E depois que o animal ele começa a acordar, né? Apresenta de volta os sinais vitais, ele é liberado para o responsável com as orientações, com a medicação, as informações sobre a clínica de apoio, né? Um WhatsApp, para que a pessoa possa entrar em contato caso aconteça alguma intercorrência. Importante colocar que as unidades móveis elas podem promover o atendimento mais próximo das famílias, inclusive em áreas, né, que a gente, aqui nós temos a comunidade indígena, né, famílias que foram reassentadas, vão ser reassentadas. Antes disso, é importante que a gente faça esse atendimento também com a castração dos animais. E nós temos, inclusive, claro que a maioria de vocês, né, pelo menos os que trabalham na prefeitura, sabem que a gente precisa atender a resolução do conselho com os relatórios, com o encaminhamento da equipe veterinária que está fazendo o atendimento, né? Todas essas informações, elas são necessárias e o RT, que é o responsável pela ação, que precisa passar para o Conselho de Medicina Veterinária. Então, hoje, gente, nós temos em torno de 90 mil castrações que foram realizadas desde 2017, né, 30 mil na atual gestão, com uma expectativa de até finalizar 2024 de 100 mil animais castrados. A gente investe em torno de 6 milhões por ano para a parte da proteção animal. Esse investimento, a partir do ano que vem, ele vai ser muito maior, porque nós estamos contratando unidades móveis e fazendo um novo credenciamento de clínicas veterinárias, porque nós fizemos uma contratação e esses contratos eles puderam ser renovados por até 60 meses. Isso foi bem bom também, né? Porque a gente sabe que para firmar um outro contrato leva um tempo, né? A gente leva às vezes um ano para poder ter um novo contrato assinado, então a possibilidade de renovação ela é bem interessante também. Então hoje nós estamos numa época em que nós precisamos renovar, né, todos esses contratos, e aí tem uma previsão de orçamento também, que só para a castração ela vai ser um orçamento maior de 3 milhões. Ficamos bem felizes, né, em 2020, por termos conquistado e termos sido agraciados pelo prêmio da World Animal Protection, inclusive no quesito de controle populacional, né, então essa foi uma das experiências relatadas, mas a gente sabe, e estamos aqui hoje, né, para aprender com vocês e para a gente saber também que tem muito a ser feito ainda, né. Essa é a nossa equipe, para isso a gente precisa de equipe, e aí a gente trabalha com todo mundo, né? Então temos nós, a equipe da Rede de Proteção Animal, o Edson é o nosso diretor, a patrulha, né, de proteção animal, então uma outra secretaria, a Secretaria da Guarda Municipal, de Defesa Social, aliás, e o pessoal da Guarda Municipal que acompanha as atividades de fiscalização. Nós temos parcerias para a organização de eventos, né? Os eventos de adoção, eles têm acontecido aí uma vez ao mês, pelo menos. Inclusive, ontem eu estava no evento, por isso que eu não pude estar aqui com vocês. E nós temos também, além da equipe da rede, né? Que não é tão grande assim, mas ela se compõe dos residentes aqui da universidade, dos estagiários. Então, tem muita gente aí trabalhando e bem com o foco, né, em promover melhores condições para os animais aqui da nossa cidade. E aproveito rapidamente, devo ter 30 segundinhos, para divulgar para vocês, né, o simpósio que o Sindicato dos Médicos Veterinários está organizando para tratar da esporotricose.
é um tema bastante relevante também, né? Tenho certeza que todos vocês têm a sua preocupação nos seus municípios, porque é uma situação que a gente precisa conversar também bastante, fazer vários encaminhamentos. Eu deixo aqui o meu e-mail de contato, essa é a página da Rede de Proteção Animal, todos os decretos, né, todas as legislações que eu comentei aqui com vocês hoje, elas estão disponíveis na legislação, né, na nossa página, e assim eu encerro a minha apresentação, agradeço muito pelo convite, e depois a gente vai ter um momento para discussão. Muito obrigada. Obrigada, doutora Vívia. É uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada. Eu peço que você aguarde para que a gente possa chamar nosso próximo apresentador aqui, que será a médica veterinária Michele Brunheroto, do CESA do Paraná e da UFPR. Ela vai falar conosco sobre abandono dos animais. Seja bem-vinda. Você tem 20 minutos para falar conosco. Obrigada. Bom dia. Primeiramente, eu queria agradecer, né, o convite de estar participando desse evento. Acho que foi falado bastante nesse evento a questão de sementinhas plantadas, né? Eu acho que todos nós aqui, a gente já tem a sementinha dentro, né? Acho que as pessoas que são envolvidas na causa animal, elas já nascem com essa sementinha. E eventos como esse, pessoas que aqui falaram, elas servem para regar e para dar luz para a nossa sementinha, para que a gente possa crescer, né? E eu me incluo nessas pessoas, né? Há anos eu venho acompanhando e pessoas que hoje falaram aqui regaram a minha sementinha e hoje eu me sinto muito honrada de poder estar falando aqui. Meu nome é Michele, eu sou médica veterinária, eu sou formada pela Universidade Federal. Eu hoje trabalho na Secretaria de Saúde do Estado aqui do Paraná, na 2ª Regional de Saúde, então a gente atende toda a região metropolitana aqui, e durante muito tempo eu trabalhei em prefeitura, né, no município aqui da região metropolitana. Dentro da prefeitura eu atuei em diversos setores, eu cheguei a atuar dentro da Secretaria de Agricultura, trabalhei com a parte de fiscalização de maus tratos e na Secretaria de Saúde. E eu atualmente estou fazendo mestrado sobre a orientação da professora Rita, trabalhando com o tema de abandono de animais domésticos, mais especificamente de cães e gatos. Então, eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre esse tema. Então, a primeira coisa, quando a gente fala de animais abandonados, a gente pensa onde que estão esses animais e vem na cabeça que esses animais estão na rua, né? Porém, nem todos os animais que estão na rua, eles são abandonados, né? Na rua a gente pode ter Então, a gente tem os animais que a gente chama de semidomiciliados, né, que são aqueles que os tutores, eles ainda têm essa cultura de deixar o animal solto ou dar as famosas voltinhas, né? A gente tem os animais também que estão perdidos. A gente tem também os cães comunitários, né, que são cuidados por algumas pessoas na comunidade. A gente tem os animais que a gente diz que são nascidos na rua, e a gente tem os animais que a gente fala que são os animais que realmente estão abandonados. Mais para frente eu vou explicar o que é importante a gente entender essa diferença, né? Então, quando a gente pensa de abandono desses animais que estão na rua, quais são os impactos que isso traz para a gente como sociedade? Então, a gente tem os impactos que a gente fala do bem-estar animal, né? Que esses animais, eles passam fome, são maltratados. A gente tem a questão, né, da incerteza do resgate. Mesmo quando eles são resgatados, a gente sabe que muitos desses animais não chegam nunca a ser adotados. Quando a gente pensa nos impactos ambientais, então a gente já tem vários artigos que falam do impacto que esses animais na rua podem trazer para a vida silvestre, né? Tanto atuando como predadores, como na transmissão de doenças. A gente tem a questão de poluição ambiental mesmo, com dejetos e as carcaças desses animais. A gente tem os impactos econômicos, então, realmente, a questão de custo, né, que as políticas públicas, né, as prefeituras têm de tentar manejar esses animais.
a questão das entidades de proteção, né, que muitas vezes acabam arcando com esses animais, então a gente tem custo financeiro envolvido. Impacto social, o sofrimento emocional que isso traz, né, para a gente como sociedade. E a questão de saúde, né, a questão de zoonose, mordidas, e de segurança pública, a gente fala a questão dos acidentes de trânsito, que esses animais podem muitas vezes se envolver, estando sendo soltos na rua. Quando a gente fala de abandono, a primeira coisa, a gente pensa o que a gente pode fazer para tentar diminuir, né? Então, para que a gente possa pensar em estratégias, né? Tanto de combate como de prevenção, eu trouxe aqui um princípio que a gente chama de lógica de intervenção. Então, quando a gente pensa em uma intervenção, em algum evento, a gente sempre tenta ser direcionado às causas e não somente às consequências. Então, pensando nisso, da gente tentar entender quais são as causas do abandono, tem o que a gente chama de epidemiologia do abandono, que nada mais é que tem alguns objetivos, né, que são os seguintes. Então, a gente tentar identificar quem abandona, né, se tem algum perfil, né, dessa pessoa que abandona o seu animal, por que abandona, né, então a gente tentar descobrir o porquê, o que leva essa pessoa a abandonar esse animal, quem é abandonado, se a gente tem um perfil, né, desse animal que é abandonado, quando se tem algum período que esse animal é mais abandonado, onde, né, se tem um local, a gente tem alguns artigos que trazem essa questão de tentar verificar se a questão social do local interfere, então a gente acredita que locais em que a gente tem uma questão social mais precária, a gente pode ter uma questão maior de animais abandonados, e quantos animais realmente são abandonados. Tudo isso, né, todos esses dados trazem para a gente o que a gente chama de comportamento epidemiológico do abandono. Daí, como que a gente obtém esses dados, né? Como eu falei para vocês lá no primeiro slide, não adianta a gente sair contando cachorro de rua, porque não necessariamente a gente vai saber realmente a quantidade de animais que são abandonados, porque a gente pode ter diversos tipos de animais na rua. O que as pesquisas fizeram? Então, a gente tem, em muitos países, né? Aqui a gente não tem isso, mas a gente tem em outros países que as políticas dos abrigos, eles têm uma política que eles recebem animais de tutores. Então, por exemplo, eu sou tutora de um cão e por algum motivo eu não quero mais permanecer com meu animal, eu posso ir em um abrigo e esse abrigo ele recolhe o animal, ele fica com ele. Então, a gente tem muitos países que ainda fazem isso, né? Aqui no Brasil, na América Latina, a gente não tem isso, mas nesse momento esses abrigos eles conseguem coletar esses dados, né, de tentar ver por que essa pessoa não pode ficar com esse animal. Então, na entrada desse abrigo, eles conseguem pegar esses dados. Porém, né, nem todos os animais que entram em abrigo são necessariamente entregues pelos tutores, né? A gente tem também os animais que estão na rua. Aqui só trouxe um dado, né, num artigo do Fatió, da Espanha, né? Ele fez uma coleta de dados de 2010 a 2013, e ele verificou que, nesses abrigos que eles fizeram esse estudo, cerca de 35% das entradas eram de animais que eram entregues por tutores, né? E 65% eram animais que estavam na rua, né? Que foram resgatados. Isso vai depender muito da política do abrigo, né? Tem abrigos que não aceitam e abrigos que aceitam. Daí, quando a gente fala, né, o que as pesquisas trazem de motivos para as pessoas, o que as pessoas falam, né, como motivos para abandonar os seus animais. Então, a gente separa em dois tipos de motivos. Os motivos que a gente fala que são relacionados ao animal e os motivos que a gente fala que são relacionados aos tutores. Motivos relacionados ao animal, basicamente, é problema de comportamento. Então, que as pessoas relatam um comportamento indesejado, que tem desde agressão, né, comportamentos de desobediência, destruição, hiperatividade. Tem algumas pessoas que relatam como motivo a questão do animal estar sujando a casa, fuga, né, não se dá bem com outras pessoas ou com outros animais. Alguns casos, né, que o animal está doente, por isso o tutor não fica com o animal, questões de ansiedade e separação. Então, basicamente, são problemas comportamentais. Relacionados ao tutor, a gente tem questão de mudança, então a pessoa vai de um local para outro e relata que não pode levar o seu animal. Questão de habitação, e daí são aqueles casos, geralmente, em propriedades que são alugadas, em que o dono do imóvel não permite animal, ou que a política do local não permite, né, ter animal, então são casos que as pessoas relatam para não poder permanecer com seu animal, e geralmente as pesquisas trazem bastante, esses dois motivos, eles são bem relatados nas pesquisas. A gente tem as questões pessoais, então, falta de tempo, né, falta de comprometimento, relacionamentos, então a questão de divórcio, né,
às vezes a pessoa se divorcia, ninguém quer ficar com o animal. Problema financeiro aparece bastante nas pesquisas, e problema financeiro vai variar bastante da localidade. Então, países em que a gente tem uma questão social um pouco melhorzinha, geralmente o problema financeiro ela não aparece como um dos principais motivos. Mas em países que a gente tem essa questão social mais precária, geralmente o problema financeiro ele está entre os principais motivos. E a gente tem, né, também problemas de saúde do tutor, né, então, ou às vezes até morte, né, do tutor. E em alguns casos que o animal realmente ele é indesejado, ou porque a pessoa recebeu de presente de alguém, ou é uma ninhada do próprio animal da residência. Então, quando a gente pensa, né, por que as pessoas, então, optam por abandonar ou abrir mão do seu animal? Então, a gente pensa, primeiramente, na questão do vínculo. Então, o que une a gente ao animal é a questão do vínculo, né? Então, o que pode ter acontecido? Às vezes, esse vínculo, ele, por algum motivo, ele não chegou a se formar, ou às vezes ele se formou e por algum motivo ele se rompeu, ou alguns casos ele até teve o vínculo, mas ele não foi suficientemente forte para manter esse animal com a pessoa. Geralmente as pesquisas que a gente chama de pesquisas qualitativas, elas tentam estudar isso, elas vão um pouquinho mais aprofundado, né, nessas questões, e alguns pontos eles verificaram que não foi a falta de vínculo que levou essa pessoa a abrir mão desse animal. E quais são as consequências para o animal quando a gente tem esse problema, né, nesse vínculo, essa fraqueza desse vínculo? A gente tem questões de negligência, então o animal que vive numa família em que a gente tem uma precariedade nesse vínculo pode estar sendo negligenciado, pode estar sofrer atos de maus tratos mesmo, ou realmente vir a ser abandonado. Então, quando a gente pensa nessa questão, a gente vê que a gente tem uma questão social muito complexa envolvida, não é muito fácil da gente entender tudo isso, porque quando a gente tem essa questão do vínculo, a gente tem outros pontos mais a fundo que a gente tem que tentar entender o que acontece aí. Daí eu fiz um esqueminha de como que a gente pode pensar uma maneira de lidar com isso, né? Então a gente tem lá o tutor que por algum motivo ele relata que ele não pode mais ficar com o seu animal. A gente pode ter uma situação que a gente fala que é uma situação vivenciária, então realmente o motivo está lá, existente. Por exemplo, a pessoa relata que ela não tem condição financeira de manter esse animal. E a gente vai ver realmente ela está numa situação social precária. Então a gente percebe que o motivo ele existe. Mas a gente também tem alguns motivos que a gente percebe que é simplesmente uma falta de obrigação da pessoa. Ela inventa uma desculpa para não poder permanecer com esse animal. Dentro da situação que a gente fala que é vivenciada, a gente pode chamar de justificável, né? Entre parênteses, porque nunca é justificável, mas assim, a gente percebe que é um motivo que realmente existe, né? Então, por exemplo, nessa questão financeira, a gente verifica realmente que a pessoa não tem condições de manter esse animal, então a gente pode considerar como sendo justificável. E a gente tem situações que elas existem, elas são reais, mas não são justificáveis. Então, por exemplo, né, quando a gente fala a questão de mudança, a pessoa vai de um lugar para outro, e esse local que ela vai, ela fala, não posso ter animal lá porque o prédio não permite. Poxa, quando você planejou essa mudança, por que você já não verificou isso? Então, é uma situação real, lá o prédio ele não permite, mas ela poderia ter planejado isso antes. Então, não seria tão justificável, né? Mas ela existe. Então, o que a gente pensa, o que a gente pode fazer? Então, quando a gente tem uma situação que ela é vivenciada mesmo, que ela existe, a gente pode tentar fornecer formas de apoio, então, o que a gente chama de uma rede de apoio, né? O que seria isso? Por exemplo, se a gente tem a questão financeira envolvida, o que a gente pode fazer para auxiliar essa família a manter esse animal? É a ração que você precisa, então vamos tentar, através do banco de ração, fornecer ração para esses animais. O animal está doente, você não consegue bancar o tratamento, vamos tentar ver alguma questão de fornecer um atendimento veterinário ou gratuito ou a baixo custo. Às vezes a castração pode auxiliar nisso. Então, de fornecer alguma maneira de apoio para essas situações, para que a pessoa não tenha que abandonar o seu animal. Agora, quando a gente fala de falta de obrigação, e eu coloquei também essa questão como é uma situação não justificável, a questão de educação realmente é o que a gente precisa fazer, porque quando a gente tem uma falta de obrigação,
Não adianta a gente oferecer várias opções que a pessoa ela não vai aceitar, porque ela quer se livrar desse animal. Então, para esse caso, a gente precisa atuar na questão da educação mesmo, da pessoa ter consciência de que ela tem responsabilidade com esse animal. Então, esses pontos elas podem fazer parte, né, que a gente chama das políticas de manejo populacional. Agora, falando um pouquinho sobre o fenômeno do abandono, e eu trouxe um pouco essa questão do abandono de crianças para a gente tentar entender, que já é algo que é amplamente conhecido, estudado, como que o abandono de crianças foi visto pela nossa sociedade durante o tempo. Então, a gente tem bem lá antigamente, na época da Grécia e da Roma Antiga, a gente tinha que o pai ele tinha poder soberano sobre o seu filho, não era nem os pais, era o pai mesmo. Então, lá naquela época, se o filho ele era indesejado, ou às vezes ele nascia com algum problema, o pai ele tinha o poder de simplesmente ou abandonar a criança ou até matar a criança. E pela sociedade isso era visto como algo normal, não tinha problema. O pai que fazia isso, ele não era um ser terrível, não, ele tinha esse poder, porque a criança era vista como objeto, né? Então, ele podia fazer isso e a sociedade aceitava isso como algo normal, não era errado fazer isso. Com o advento do cristianismo, a gente começou a ter uma questão de moralidade na sociedade, né? Então, não era mais possível matar a criança, né? Então, o cristianismo veio falando, é pecado, você não pode matar uma criança. Porém, o abandono ele ainda era aceito, porque o que a gente ia fazer com aqueles filhos que nasciam de casamentos de fora de casamento? Ou mesmo naquelas relações que não eram aceitas naquela época na sociedade, né? O que a gente ia fazer com essas crianças? A gente não podia deixar na nossa família, porque nasceu num relacionamento que não era permitido, mas ela existia, a gente não podia mais matar. Então, a gente conseguia encaminhar essas crianças. A gente já viu bastante em filme, né, que a gente chama de roda dos esposos, né, que a gente colocava a criança, rodava e entrava para dentro da igreja e a igreja assumia a responsabilidade de criação dessa criança. Então, nessa época, era a igreja que assumia a criação dessas crianças que não eram desejadas, né? Com o advento da industrialização, a gente teve muito a questão do agravamento da pobreza, e com isso a gente aumentou muito a quantidade de crianças que eram abandonadas, porque as crianças não eram mais abandonadas só por aqueles motivos, né, de que era fora de casamento, mas por causa da pobreza mesmo. Então, a família ela abandonava a criança porque ela não tinha condições de criar essa criança, ela não tinha dinheiro para dar de comer. Então, aumentou muito a quantidade de crianças abandonadas, e a igreja começou a não dar mais conta de assumir tudo isso. Então, com isso, a gente acabou, o poder público começou a assumir alguns pontos com relação a essas crianças abandonadas, né? E também o poder público, ele verificou que essas crianças, elas poderiam ser úteis para a pátria. Então, essas crianças, quando crescessem, eles podiam utilizá-las para trabalhos pesados, mandar para a guerra, para povoar colônias. Então, se era um país que não estava tão povoado, a gente podia mandar para lá, e até servir para cobaia de experimentos médicos, né? Então, o poder público ele verificou que a gente pode fazer, pode usar essas crianças para alguma coisa, né? A partir do século XX, né, mais após a Segunda Guerra Mundial, a sociedade ela começou a perceber que a criança ela tinha por si só uma questão social envolvida e ela tinha o direito. Então, a partir desse momento, a gente começou a ter algumas políticas para as crianças baseadas no fato delas serem de direito por ser um ser vivo, né? Então, assim, rapidamente, como que foi o pensamento? E por que eu trouxe tudo isso? Né? Para a gente perceber que o abandono é um produto da estrutura social, econômica e política do país. Por isso que quando a gente fala de abandono, é muito difícil a gente pensar o que fazer, porque a gente tem vários outros pontos que estão envolvidos no meio, né? E daí, quando a gente fala, né, do animal não humano, né, o que a gente pode trazer? Será que realmente é só o tutor que abandona esse animal? Será que é a sociedade que abandona esse animal? Ou será que é o Estado que abandona? Então, é muito fácil a gente simplesmente só culpar o tutor, sendo que a gente tem questões sociais envolvidas no meio que são extremamente complexas, né? E daí, quando a gente fala isso, tentar pensar em políticas, né, do abandono, aí eu faço a pergunta, né? O Estado e a sociedade, eles reconhecem o direito do animal não humano, então, a partir do momento que esse animal ele não tem minimamente o direito reconhecido de que ele é um ser de direito por si só, a gente não pode nem pensar o que a gente faz para abandonar, porque a gente não abandona um objeto, a gente deixa no canto, mas a gente abandona uma criança, a gente abandona um animal. E a partir disso a gente consegue pensar em maneiras, né, de atuar para a gente tentar diminuir o abandono. E já
trazendo para o final, eu trouxe um relato de um artigo que eu li, que é um relato de uma criança, né, um menino que foi abandonado, desse artigo, Os Filhos de Ninguém, Abandono e Institucionalização de Crianças no Brasil, e eu vou ler para vocês. Tenho 13 anos e cheguei aqui aos 9 anos. Nunca recebi visita de ninguém. Vim para cá porque minha mãe me batia. Fugi e voltei para casa e ela bateu de novo e fugi. Fiquei com as marcas nas costas. Da família, às vezes, sinto saudade, só isso. Se estivesse com minha mãe, estaria apanhando. Então, eu estou mais feliz aqui, porque lá eu apanhava muito. Meu maior desejo é ter uma família nova. Queria ser adotado. Daí eu ia para uma casa que ninguém me batesse. Eu aprenderia as coisas que não sei ainda e teria alguém para me fazer carinho. Aí a gente pensa, será que os animais não querem a mesma coisa que essa criança quer? Eles só querem não apanhar, eles só querem ter um lar, eles querem ter a oportunidade de aprender coisas novas, né? Então, eu tentei trazer um pouquinho isso para vocês, né? Para que a gente pare para pensar um pouquinho e comece a enxergar o abandono com outros olhares, né? Não só da pessoa que abandona, mas o que tem por trás, né, da pessoa que abandona. Acho que é isso. Finalizei. Obrigada. Michele, muito obrigada pelas suas contribuições. Adorei te conhecer ao vivo. Oi, gente. Agora tá. Falo que é muitas emoções. Uma alegria te conhecer. E você está trabalhando com um tema tão importante, né? Que é o tema do abandono, que é tão desafiador para todos nós há tanto tempo, né? E eu gosto da professora Rita por isso, porque a Rita pega as coisas e ela vai até o fim, né, Rita? E essa história desse movimento, obrigada. Essa história desse movimento, né, a gente discutiu o abandono, ela não vem de hoje, eu perdi meu programa. Alguém tem um programa para me dar? Emprestar? Ah, que amor. Obrigada, Elza. Obrigada, querida. Essa história do abandono é uma história antiga, né, que desafia todos nós, todo o tempo. E, com certeza, a Michele está fazendo um trabalho que vai trazer sempre muitas contribuições para todos nós. Bom, aí eu vou dizer assim, ó, se vocês quiserem já ir separando os lenços para a nossa despedida, depois dessa última apresentação, vocês podem começar, porque nós vamos ter agora com a Ana Lúcia Baldan, que é doutoranda aqui da UFPR, as estratégias para aumentar a adoção e diminuir a devolução de animais. Ana Lúcia também é uma amiga de muito tempo, né? A gente já estudou bastante coisa junto, já vivemos muitas batalhas juntas, então é uma alegria ter você aqui conosco. Fique à vontade. Você tem 20 minutos, Ana. Obrigada, Vânia. Olá, tudo bem? A alegria é minha de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada mesmo de fazer parte desse seminário e de ser agora da casa, né? Uma doutoranda aqui da Federal. Estou muito feliz por isso. Só ver aqui. Pronto, então vamos lá. Então, falando de abandono, né? Foi o tema. Eu quero trazer aqui para vocês qual é a nossa situação, como é que a gente está, né? Como a Michele falou, a gente não tem isso, né? A gente não tem essa estatística, né? Hoje. Mas a gente teve um boom aí de adoção durante a pandemia, nós tivemos um boom de abandono também. Ups, voltei. Tivemos um boom aqui também, né, de adoções, de abandono, né, e a gente tem também, falando sobre todo essa problemática, um artigo que saiu fresquinho aqui, do Lucas, da Yasmin. A Yasmin está online, ela mandou fazer coraçãozinho para ela,
né? E da professora Rita, né? E falando que a gente tem, então, distribuído aí pelo Brasil todo, né? Infelizmente, mais de 170 mil animais que estão tutelados pelas ONGs, né? Então, quando a gente pensa nisso, nessa situação, a gente tem espalhado, né, espalhado pelo Brasil todo, né? E a gente vê aqui que a maioria que a gente tem dos abrigos, dos animais que são tutelados nos abrigos, né? Nós temos aqui a região sudeste como maior parte de tutela, né? E aí vai espalhado pelo Brasil todo. Por que eu estou trazendo isso? Porque existe nessas ONGs, né? Nessas organizações, algumas com capacidades diferentes de acolhimento desses animais, né? Então, a gente tem espalhados aí ONGs com capacidade de acolhimento de até 100 animais, outras mais até 500, outras acima de 500, né? Mas o que significa essa capacidade de acolhimento que a gente tem, né? É uma coisa boa de se festejar? Não, né, gente? A capacidade de acolhimento vem aí do que a gente do que a Michelle estava falando, do que é o nosso tema hoje, que é maus tratos, abandono, né? Então, a gente tem em vários abrigos, né, superlotação, é o que a gente encontra por aí, né? Então, isso é fruto do abandono, né? E o que a gente pode fazer com isso, né? A gente imagina, a gente está aqui hoje comemorando 10 anos, né, da Declaração de Cambridge, e a gente pensa assim, os cães abrigados ali sentem o abandono, né? A Michelle trouxe aqui para a gente a declaração daquela criança, né? Então, essa é a pergunta. Os cães sentem o abandono, né? Então, a gente sabe que sim, a gente está aqui vendo isso, a gente está aqui falando de ciência, né? A gente está comemorando isso, esse atestado, mas eu quero trazer aqui uma coisa bem legal que eu gosto, e quem já me ouviu sabe que isso está na minha palestra sempre. Ian Duncan já falava para a gente, em 1993, ele já dizia para a gente, né, que sim, né, que ele falava isso, né, a capacidade de sentir dos animais. E ele trazia para a gente, ele falava, todas as experiências que nós vivemos, me parece que estão abertas para os animais também. Então, ele já trazia isso para a gente, né? Então, a gente está aqui comemorando, sim, essa declaração, né? 10 anos dela, mas é isso, os animais, sim, têm a capacidade de sentir sensações e sentimentos com consciência. Então, é importante a gente saber disso, né, para que a gente possa lidar de uma forma mais digna com eles, né? E aí, como a gente estava falando de abandono, o que a gente tem feito e o que os abrigos fazem para sanar o abandono, né? Então, a maior parte, a gente sabe, não é só aqui no Brasil, provocam e tem como fator principal do abrigo a adoção, né? Então, a gente trabalha com adoção o tempo todo, tá? Mas a gente trabalha com adoção, mas a gente também trabalha com devolução, né? Então, de novo, aquele animal é abandonado, de novo ele é levado para o abrigo, né? Ou solto na rua. Então, a pergunta era o seguinte, mas por que esses cães são devolvidos? Né? Então, era a pergunta que eu comecei a fazer. Mas por que eles são devolvidos? O que acontece? Né? Por que tanta devolução? E isso foi uma motivação muito grande para que eu fosse em busca de respostas, né? Para que eu pudesse fazer alguma coisa, né? E eu fui atrás e comecei a achar vários relatos que traziam para mim, né, dizendo que, olha, realmente, numa pesquisa, 70% do insucesso na adoção foi por conta do comportamento, né? E sendo que 40% por maus modos e 30% por destruir os móveis, né? Uma outra pesquisa falou para mim, ó, o comportamento é mais importante que a aparência do cão. Puxa, que legal isso. Boa informação.
E a outra me falou assim, o adotante escolhe um cão antes de interagir com ele, né? Mas pode mudar de ideia depois que interage com ele fora da baia. Uma informação muito importante para trazer, né? E essas foram motivações que eu fui buscando para que eu pudesse fazer alguma coisa, né? A gente sabe que é um desafio muito grande quando a gente quer pensar em bem-estar dentro dos abrigos, né? Como trazer bem-estar para os cães abrigados. Então, eu tenho aqui a diretriz que foi traduzida, né, pelo Instituto Premier, muito legal, e traz coisas importantes que a gente precisa saber para que os animais abrigados tenham bem-estar, né? Uma delas é, quando eu estou pensando em cães aqui, né? Então, eu estou olhando aqui. O que ela diz? Eu preciso compreender o comportamento de cada cão abrigado. Eu preciso ter rotina no meu abrigo. Eu preciso ter uma noite de bom sono, um bom descanso, né? Eu preciso socializar. Gente, os cães são sociáveis, eles precisam socializar, eles precisam brincar. Precisa ter contato e interação com os humanos. Então, não é só o fato de ter o manejo higiênico, o manejo alimentar dentro de um abrigo, que basta, né? É o contato que eu estou tendo ali com aquele cão e basta. Não, não é isso, tá? Eu preciso ter uma interação maior. E preciso também o quê? Os cães precisam o quê? Testar novos terrenos, novos sons, novas texturas, novos cheiros, né? E o que o cão, aquele cão que é resgatado quando filhote, é colocado em um abrigo de cimento, ele nunca viu grama na frente, né? Então, ele precisa ter essa sensação, precisa pisar na grama, né? Não sei se vocês já viram um cão que pisa pela primeira vez na grama, é muito interessante, é muito bonitinho de ver, tá? Então, ele precisa disso. E mais motivações eu fui buscando, né? Então, várias pesquisas me diziam muitas coisas. Olha aqui, o comportamento dos cães nas novas residências é a variável de maior efeito no sucesso da adoção, né? A promoção de interações humano-cão fora das baias melhora o comportamento dos animais, reduz o estresse e assim promovem bem-estar aos cães de abrigo, né? Treinar um comportamento social adequado aumenta a taxa de adoção. Então, tudo isso foi mostrando, né? E dentro do meu projeto de mestrado, eu desenvolvi 3 protocolos para poder ajudar isso. Aqui eu estou trazendo, vou trazer para vocês 2. Não dá tempo de mostrar os 3. Então, esses 2 protocolos, eles são importantes para quê? Para fazer aquilo que a gente quer, promover o bem-estar e mudar o comportamento desses cães abrigados, tá? Então, eu vou trazer para vocês os protocolos que foram desenvolvidos. Então, para falar de interação, eu quero mostrar a importância que isso tem para os cães de abrigo, né? Então, esse artigo eu gosto muito, principalmente também pelo tema, né? Ele é um tema bem forte, que chama a nossa atenção, né? Shut Up and Pet Me é muito legal, porque o cachorro está falando para a gente, ó, fica quieto, me faz carinho, é isso que eu quero, né? Não quero mais nada. E é um artigo muito interessante, porque ele mostra a importância da proximidade que os cães precisam ter com os humanos, aonde isso é uma medida de sociabilidade. Quando eu meço essa sociabilidade, quando eu aumento o grau de sociabilidade, né, é ótimo. Por quê? Porque ele está dizendo para mim, olha, é o comportamento de proximidade que é que, gente, considerado um indicador de adoções bem-sucedidas. Olha, gente, se eu preciso ter uma aproximação com o humano, para o cão ser bem adotado, por que não? Né? Por que não fazer isso? Tá? Então, o que a gente quer é isso, que todo mundo leve uma caixinha dessa para casa, né? E permaneça lá, não abandone mais, né? E aí foi, então, vou trazer para vocês aqui os protocolos,
Então, o protocolo de interação, o que que é, gente? Nada mais é do que eu tirar o cão da baia, levar para uma área, né, que não seja a mesma que ele vive, por 10 minutos, e ficar interagindo com esse cão. Então, eu fico interagindo com ele, de que forma? Fazendo carinho, nesse momento ele tem bastante brinquedos ali perto dele, então ele pode escolher se ele quer meu carinho, se ele quer o brinquedo. São 10 minutos livres, né, livre para esse cão fazer o que ele quer, tá? Tem cão que sai 10 minutos e fica comendo grama, em 10 minutos dele, né? Então, durante 9 dias foi feito isso, e é legal porque a gente consegue ver que o primeiro dia ele pode não ligar para você, segundo também não, mas vai no quarto ele já vai ligando, ele vai chegando perto, vai se aproximando, e o legal dessa interação que ele me permite também fazer com que eu consiga ir traçando o comportamento daquele cãozinho. Então, eu posso pegar na orelha? Posso, ele não me morde. Posso pegar na pata? Posso, ele não vai me morder. Então, eu já sei, já vou conhecendo o comportamento de cada um, tá? Então, esse é o protocolo de interação. Esse protocolo de interação, ele foi testado, né, num evento de adoção. Então, por que ele foi testado? Lembra que eu disse que uma pesquisa me falou que quando um futuro adotante interage com o cão fora da baia, ele pode mudar de ideia, né? Então, nesse protocolo, eu tinha 70 cães na pesquisa, 35 era do grupo controle, ou seja, não passavam por esses protocolos, e 35 passavam pelos protocolos, tá? E aí eu testei, então aqui era como se fosse aonde eu fazia interação com eles, né, essa área aberta, e eu montei uma sala de interação num evento de adoção, né? Então, o que acontecia aqui? Ninguém que estava no evento de adoção aqui ajudando sabia quem era o cão treinado e quem não era o cão treinado, né? Que tinha passado pelo protocolo. E olha que interessante, gente. Na foto A, é o cão que não passou pelo protocolo. Olha a postura. Então, essa é uma família, né? A mãe e a filha queriam adotar um cão de colo, né? Essa é a Docinho. Ela não conseguia, ninguém chegava perto dela. Ela não tinha passado pela interação. Ela não sabia o que era esse contato humano. Então, ela se esquivava, né? Em compensação, a Nina, olha a postura dela. Ela está lá, interagindo com a menininha, querendo petisco, querendo conversar. Então, o que aconteceu? Quem foi adotada? A Nina. Hoje ela se chama Mel, ela ainda está com a família, graças a Deus, não foi devolvida. Tá? Então, é isso. A interação, gente, é muito importante. É muito importante. E eu vou mostrar que a gente tem feito isso também, tá? E aí vem o protocolo de treinamento. Então, a partir do momento que eu saio, que eu termino a interação com o cão, que foi 10 minutos, tá? Eu permaneço com ele na mesma área por mais 10 minutos, tá? E o que é esse protocolo de treinamento? Nada mais do que comandos básicos, tá? Então, aqui no mestrado foi o junto, o senta, o deita e o fica, tá? Comandos simples, básicos, passados de forma gradativa, tá? Então, lembrando que cada cão é individual, ninguém aprende igual, nem a gente, né? Então, eles aprendiam, tinha cão que aprendia o junto e o senta no mesmo dia, tinha cão que demoravam 3 dias para começar a entender o que era o junto, tá? Então, a gente tem que respeitar isso também neles, é muito importante, tá bom? Então, isso foi feito, e aí, agora eu continuo na parte do projeto doutorado, né? E com o mesmo objetivo, tá, gente? Então, aumentar a taxa de adoção e reduzir as taxas de devolução. Vai dar tempo. Tá, então, o que eu tenho para fazer? É aplicar todos os protocolos desenvolvidos, né, e já testados no mestrado, né? Com a diferença que agora, gente, eu vou capacitar os colaboradores dos abrigos. Então, porque não adiantava, eu passava, eu fazia no abrigo e ia embora. E aí? Né? Então, a ideia é dar continuidade à aplicação desses protocolos, tá? Com os colaboradores e com aulas, né? Teóricos e práticos. E aí,
acompanhar, então, a aplicação dos protocolos, e isso é legal, porque eu faço uma avaliação, então, eu faço avaliação com os colaboradores em 3 momentos, 3 dias após a capacitação, então, eles precisam me apresentar os cães treinados, né, como provinha. Depois de 3 semanas, eles precisam me apresentar outro cão, que eles não treinaram comigo, né? E depois de 3 meses, eles me apresentam mais um cão. Isso para quê, gente? Para que eles estejam fazendo isso, pelo menos enquanto eu estiver acompanhando, que são 3 meses de acompanhamento em cada abrigo, eles estejam dando continuidade aos protocolos, tá bom? Capacitar, então, também os abrigos para aplicar 2 programas internacionais, e eu vou explicar os programas, e acompanhar as adoções, né? E, claro, gente, fazer uma assessoria pós-adoção. Isso é que é legal, né? Porque a hora que a pessoa adota o cão e a gente fala assim, primeiro que a gente fala assim, ó, ele é treinado, tá? Então, já muda um pouquinho, né? O adotante gosta. Segundo, que a gente fala assim, olha, e ele tem assessoria, tá? Por 3 meses ele tem assessoria pós-adoção, tá? Eu não tive nenhum chamado ainda. Aliás, eu tive um chamado que era para saber, para ensinar os comandos. Só. Então, não foi uma coisa ruim de chamar, né? Então, aqui, eu quero agradecer a Vivian, que está aqui, que a gente está capacitando o pessoal do CRAR, né? Então, muito, muito obrigada, Vivian, por abrir a porta. E é isso. Então, a gente está capacitando, já fizemos as aulas teóricas, né? Já fizemos, então, a interação já está na aula prática. E olha que legal, quando a gente faz a interação em grupo, além da interação, né, de ensinar o colaborador, a importância da interação, a gente também consegue socializar os cães. Isso é legal, né? Então, os cães que não são da mesma baia acabam socializando. Isso é bom. Eles gostam, né, de fazer amizades, tá? E um detalhe que agora ele é feito só por 5 dias. Então, em 5 dias o cão fica pronto, tá? Então, aqui é o treinamento. Você só... Obrigada. Então, assim, aqui só a gente consegue colocar mais 2 comandos, tá? Então, e aqui é o pessoal treinando do CRAR, tá? Então, eles precisam mostrar para mim isso agora. Um cão sem guia, fazendo o junto, o senta, o deita, o fica, o aqui, que é quando eu chamo o cão até, né? E o senta reverso, que é quando ele está deitado e ele senta novamente, tá? Então, são vários comandos agora no doutorado, tá? Ali eu não abri. E, assim, gente, lembrando que esses protocolos, ele precisa, além do petisco que a gente usa, só no treinamento e não na interação, muito carinho, né, gente? Muito carinho. Quanto mais carinho, melhor, tá? E aí, após essa avaliação, né, que já foi feita no CRAR, tá? Tô acabando. Já foi feita no CRAR, eu apliquei uma avaliação, né, muito interessante, para saber o que ele estava achando, né, do curso, se era legal, se não era legal, né, e para saber como é que estava a resposta, né, para eles, na cabeça deles, né. Então, eu perguntei, o protocolo de interação humano-cão e treinamento trouxe mudanças no dia a dia dentro do abrigo para você e para os cães? Então, 80% mudou totalmente, 20% mudou um pouco, né. E a outra, que é bem interessante essa pergunta, eu falo, essa capacitação que você recebeu mudou a sua visão em relação à importância do contato humano que os cães de abrigo necessitam? 100%, né? Então, mudou totalmente a visão. Isso é legal. Então, o que a gente quer aqui, além de capacitar, é mostrar que os colaboradores precisam interagir mais com os cães, né? É necessário isso. E sobre os 2 programas que a gente vai lançar aqui na prefeitura, né, Vivian? Mês que vem, então aqui é só como piloto, né? Eu vou mostrar. Isso aqui foi um estágio que eu fiz nos Estados Unidos.
Eu participei dessa pesquisa lá, eles estão lançando um artigo também, né? Então, são 2 programas que foram idealizados pela Mary's Foundation, é uma fundação internacional que apoia financeiramente os abrigos, mas só os abrigos americanos. Eu tentei trazer para a gente aqui, não consegui. O que são esses programas, gente? Um é o Field Trip, que é um passeio, nada mais é um passeio. As famílias voluntárias vão se cadastrar, né, nos abrigos participantes, e elas vão levar os cães para passear, simples assim, né? Eles usam uma coleirinha, um colete usado, escrito Me Adote, né? E o passeio, gente, é assim, para onde vocês quiserem, né? E o tempo desse passeio é o abrigo que vai definir e marcar o horário de volta e tudo mais, né? O outro que chama Sleepover, aqui a gente vai ter outro nome, eu vou falar para vocês, ele é a mesma coisa, as famílias vão se cadastrar, só que ao invés de passear, essas famílias vão levar os cães para dormir em suas casas, para passar o final de semana em suas casas, né? Então, isso é legal, porque assim, quando eu fiz piloto disso, no meu mestrado, os 2 cães que saíram para dormir não voltaram. Então, é uma coisa boa, né? A ideia é exatamente essa, vai dormir e não volta, tá? E, então, aqui tem alguns passeios, essa é a Charlotte, eu que levei para passear lá nos Estados Unidos, e a gente podia entrar aqui é uma loja de pesca, né? Então, a Charlotte foi super bem, né? Então, pensa, o cão que está participando disso, ele tem que automaticamente, preferencialmente passar, né? Obrigatoriamente passar pelos protocolos de treinamento e interação, tá? Porque a gente precisa conhecer o comportamento desses animais, tá? Então, ela ficou super calma, né? Ali, ó, relaxou, acabou, depois levamos para tomar um sorvetinho e devolvemos ela no abrigo, tá? Aqui foi o piloto, né? Então, aqui vai chamar Passeio para Adoção, tá? Então, esse é o piloto do passeio, que vai ser lançado agora em outubro. Então, o cão, ele vai sair com essa capinha escrito Me Adote, ele vai sair com um crachazinho, escrito o nome dele, de onde ele é, que abrigo ele é, com um telefone de emergência, caso aconteça alguma coisa, tá? O Field Trip, eu fiz um teste comigo, eu levei um cão para minha casa, tá? E o legal do Field Trip é que eu vou conseguir monitorar, essa é a rena do CRA. Eu vou conseguir monitorar a qualidade do sono desse cão. Então, isso é que é legal, né? Então, aqui, ó, eu trouxe para vocês um exemplo do que vai ser. Aqui, essa primeira é um aplicativo, tá? Esse é o monitorzinho, tá vendo que a Rena está usando no colar, tá? E aqui é a noite dela no abrigo, tá? Antes dela ir para minha casa. Então, veja, gente, ela dormiu 11 horas, 19 minutos, tá? E aqui tá o jeito que foi a noite, se for calma ou não, aqui, se foi dia ou não que ela dormiu, tá? Mas a qualidade do sono não foi boa, tá? Foi super baixa. Por quê? Porque ela teve fases totalmente interrompidas, né? Então, ou seja, a noite no abrigo, ela é interrompida toda hora, ela não tem um descanso, né? Para relaxar, para tirar o estresse, né? Em comparação à noite que ela dormiu em casa, tudo bem, ela dormiu menos, né? Eu acordo cedo, eu madrugo, então ela dormiu menos, mas olha a qualidade de sono que ela teve. E ela teve 2 episódios só que ela acordou no meio da noite. Só para levantar, se virar da cama, eu vi, porque ela dormiu do lado da minha cama, né? Então, é muito legal isso. Então, o que a gente consegue promover com a saída, mesmo que esse cão não é adotado, né? Eu consigo promover um bem-estar, eu consigo promover uma noite de sossego, né? E isso é bem importante, tá? E para finalizar, então, as adoções. Então, aqui tem todas as adoções que foram, dos cães que foram treinados, de 20 cães, 7 já foram adotados dessa primeira prova. Então, todos eles aqui, a Van, essa família que quer saber o treino, né? Então, eu estou combinando de ir lá semana que vem.
esse aqui é o Fred, a Anitta, Visconde, Berenice, Dakota e Fofó. Todos foram adotados, né? Ninguém retornou ainda, tá? E nem vai retornar, né? Estão todos treinados, bonitinhos. E da segunda leva, que é a segunda prova, foi o Tyson e o... Esqueci o nome agora. Esqueci o nome. Tem mais esse nominho aqui, eu vou lembrar até o final. Tá? Por enquanto, também, 2 adotados dos 9 que os alunos treinaram sozinhos. Tá? Então, agora falta a próxima prova, que será em outubro. Tá? Então, os cães que não foram adotados, eles também podem ser trabalhados no abrigo. Né? Isso saiu uma reportagem há pouco tempo, né? Daqui, esse é o Queixinho e esse é o Gorgonzola. São cães que foram treinados, mas olha o que eles podem fazer, gente, recepcionar as pessoas, as crianças, né? Eles podem ser ali, não vou dizer usados, mas eles estão lá e podem socializar, e podem se mostrar, e podem, né, interagir com as pessoas, né? Eles estão prontos, são aptos para isso, né? Então, aqui também nós tivemos um pessoal da auxiliar de medicina veterinária, também foi visitar. Você solta o vídeo? Então, assim, tá vendo? É o Gorgonzola, ele está pronto, né? Então, ele pode ser... Lá a gente consegue demonstrar o que ele faz, o que ele aprendeu. Ele gosta de brincar de bolinha, então ele vai lá, ele dá a bolinha para o pessoal joga. Então, os cães que não foram adotados ainda, mas que serão, também estão lá para interagir com todo mundo, né, que vai visitar. E isso é legal, né? Então, finalizando, viu, Lucas? Esse é o Geraldo, também foi adotado. Lembra do Geraldo, Pro? Tá. Então, os protocolos, eles são possíveis de replicação e capacitação, a gente está vendo isso. Todos os protocolos, ou de interação, ou de treinamento, os programas, gente, eles ajudam no bem-estar e ajudam na adoção, tá? A gente está vendo isso. Os cães ficam menos estressados, os colaboradores também, né? E o dia a dia muda no abrigo, né? Isso que eu tenho notado, isso que as pessoas têm me falado, né? E eu fico bem feliz com isso. Então, finalizo com uma frase do Mark Beckhoff, que eu gosto muito, que diz assim: olha bem no olho desse cãozinho, né? Desafio você a olhar no fundo dos olhos dos animais com medo ou sentindo dor, e então tentar negar para você mesmo ou para os outros que esses indivíduos não estão sentindo nada. Então, é isso, gente. Obrigada, viu? Agradeço muito o convite. Nós que agradecemos, Ana Lúcia. Eu estou ansiosa para o meu curso no mês que vem. Eu ia pedir para você falar lá em Louveira, eu estou inscrita para participar, e convido a todos vocês a ouvir essa possibilidade que a Ana Lúcia vai trazer para nós agora. Então, gente, é isso, olha que legal. Todo esse protocolo agora virou um curso, né, promovido pelo IMVC, e a gente vai ter uma turma agora, lá em Louveira. A Vânia já é minha aluna. Então, todos estão convidados, tá? Participar. Eu acho que é bem isso, é um curso prático, né? 5 dias dentro de um abrigo, né? Falando de todos esses protocolos, falando de comportamento, falando da socialização, fazendo socialização, falando de agressividade, trabalhando aqueles cães que são isolados ali, esquecidos às vezes no abrigo, porque ele é bravo, ele morde todo mundo. Então, a gente vai trabalhar a modulação comportamental também, né? E fazer com que esses cães possam ser aptos à adoção. Bom? Deixa eu só fazer um comentário, que eu fiquei muito feliz quando a Ana Lúcia me falou desse curso, que a ideia inicial foi eu apresentar para ela pessoas na minha região. Eu moro em Jundiaí, no interior de São Paulo, que é uma cidade de 450 mil habitantes, entre São Paulo e Campinas. E ali na nossa região, a gente tem vários protetores de animais que fazem ótimos trabalhos, mas tem problemas de adoção, como em todo lugar. E quando ela me contou do trabalho, eu acompanhei todo o trabalho do mestrado
dela na USP, com o professor Adroaldo também. Eu, na verdade, falei, viu, vem aqui para Jundiaí, tem tanta gente, né? A gente tinha feito um outro combinado e terminou que uma das pessoas, que é de um abrigo muito bom, que tem no município de Louveira, combinou com ela essa possibilidade, o que deu a oportunidade não só dela levar o treinamento, mas multiplicar esse treinamento para várias pessoas, né? Então, eu aconselho a todos vocês que têm interesse, né? Que às vezes a gente fala, poxa, que trabalho eu podia fazer, não tem tempo. Está aí a oportunidade, tá bom? É uma coisa muito legal. Muito obrigada, Ana. Aqui estão as suas pequenas lembranças. Bom, gente, agora realmente indo para os finalmente, ainda eu tenho vários recados para todos vocês. O primeiro é que a gente ganhou um sorteio aqui muito legal da Camila, que trabalha com terapia vibracional e veterinária integrativa para pessoas e animais. Você já tinha ouvido falar? Pois é, vocês vão gostar. Mas ela gentilmente nos ofereceu o sorteio de 3 atendimentos, que não precisam ser presenciais, tá? Eles são feitos online. Então, a gente vai fazer o sistema do sorteio, como ontem. A Elza vai nos ajudar aqui, mas põe aquele mistério um segundinho, pelo menos no primeiro, porque tem 3 sorteios, é mais legal. Vânia, 3. o pessoal do online está perguntando se eles podem participar do sorteio. Pode. Legal. Como é que a gente faz para juntar as duas listas? Vocês juntam? Estou com a lista de todos. Eu estou adorando. É, Ô, Camila, você não dá mais um atendimento? Mais 2, porque assim... Então, mas eu queria 2 online e 2 presencial, pode ser? 6, então. 3 online, 3 presencial. Ei! Quem dá mais? Quem dá mais? Tá ótimo. É isso que não dá. Vem cá, Camila. Explica você mesma. Quer subir aqui? Sobe aqui. Isso. Aparece aqui na frente, ó, que o pessoal do online vai te ver. Aí. Olá, tudo bem? Bom dia para vocês, lindo dia, como eu costumo falar. Bom, eu faço um trabalho diferente, que é um trabalho de cura da essência do ser há mais de 30 anos. Eu tenho esse dom para animais e para humanos no mundo. Então, eu faço online, trabalho com vários médicos, porque eu limpo o espírito, como funciona a energia vital, e vejo a dimensão dos seres, como funciona as doenças crônicas em andamento. Então, eu estou deixando disponível aqui, né? E eu gostei muito desse evento, porque está agregando muita coisa, muitas pessoas maravilhosas, e agradeço vocês também participando. Esse atendimento ele é unificado, então é a casa ou o abrigo junto com o animal e o humano, porque todo mundo é um campo eletromagnético que interfere em todo mundo. Então é importante vocês saberem isso, aí eu falo mais os detalhes depois. Aí pega meu telefone. Sim. Quem quiser anotar também posso dar, não sei se pode. Pode. Pode dar. Todo mundo que quiser anotar já o telefone, pega um papel, uma caneta, um lápis, mas a gente depois pode encaminhar também. Vicente, tudo bem de fazer isso? Tudo bem? Você que manda. Você? 11, que eu sou de São Paulo, o telefone é 942-88-8088. 942-88-8088. Tá bom? Fico à disposição para puder mais ajudar. Oi, Instagram é Camila Consci, C-O-N-S-C-I. C-O-N-S-C-I. Não tem muita coisa no Instagram que é difícil de você explicar isso, né? Faço parte da equipe da USP de homeopatia. Quem é o chefe lá, professor Nilson Benedes. Trabalho junto com ele. Quem precisar de atendimento também online gratuito, a gente faz, só falar comigo. E aí eu explico mais detalhes, porque não dá para explicar assim, e eu não tenho, né, autorização também. Tá bom? Muito grata. Obrigada, Camila, pela sua gentil contribuição com esse evento. Olha, gente, que legal. A gente vai fazer um sorteio de 6 números para 293 pessoas, que é o total de pessoas que tiveram envolvidas presencialmente ou online durante esse nosso seminário. Não é demais? Olha que legal.
Vamos lá, Elsa? O sorteio não vai ser 3 e 3, tá, pessoal? A gente não consegue separar 100% do online com 100% do presente por conta dessa volatilidade de pessoas. Então, Sim. vai ser geral. Então, se sair para todo mundo do online, legal para vocês. Se sair para todo mundo daqui, parabéns para vocês também. Isso. Ela quer complicar minha vida? Eu acho que ela quer. Não, Mas eu é um tenho a senso lista. de justiça, Eu Thay, tenho- tá certo. Eu tenho o nome das pessoas que estão inscritas, só clica aqui, por favor. Thay, é o seguinte, Participantes. posso dar uma sugestão? Se a pessoa estiver online, ela já se manifesta, vocês prestam atenção no chat, tá? Então, a gente faz o sorteio, todo mundo bate palma, aí a gente faz o segundo, depois o terceiro, para dar tempo, tá bom? Pronto. Vamos lá, Elcio. Pode ir, Elza. Lembra do Virando a Roda do Silvio Santos, como eu falei ontem? Isso. Isso mesmo, Thay. Pelo menos o primeiro. Vamos lá? Adriane Ruschel. Vamos ver, Adriane Ruschel. Tá lá? Levantou a mão, parabéns. Vocês anotaram o nome? Anota o número que eu tenho. Adriane Ruschel. Próximo, Elza. 6. 6. Alessandra Akemi Hashimoto Fragoso. Tá online também? Tá online. Viva! Anotou, Rita? Terceiro. 127. Jennifer Cristina Biscarra Bielo. Cadê a Jennifer? É, Depois. tá. A próxima. 202. 2. Mariana da Silva Salles Cecim. Ei! Notou, Mariana? Próximo. 232. 2. Paula Farben. Ela tá aqui. Cadê a Paula? Não ganhei. Não, tem que estar no anfiteatro, gente. Não, é sério. Vamos ao último, enquanto a gente Vai. resolve esse impasse. Próximo. Próximo. 254. Renan Christian Pave. Foi embora. Ó a Paula vindo Ó reclamar. a Paula aqui. É um prêmio virtual, fique tranquilo, não é para agora não. Nada, querida. Vai ter que assistir a gravação para descobrir o que você ganhou. Isso. Ótimo, gostei desse acordo. Tem que sortear mais um, né? 2. É. O último foi embora, verdade. Calma, ela está tremendo. Isso. Tá. Põe. Faça sonoplastia. 5, 4, 3, 2, 1. Tcharam! 120. Jaqueline Scott Del Vecchio. Online. Próximo. Próximo. 279. 279. Gente, sem emoção não tem graça, né? Tem que ser assim mesmo. Ainda mais um presente maravilhoso desse, presta atenção. Vanessa Yuri de Lima. Ó, vai ter sorte assim lá na esquina. Ela ganhou o sorteio ontem. Ela ganhou ontem. Não. Aqui. Não, mas ela foi sorteada ontem. Isso que é o negócio, né? Não dá Sorteio para 2 tirar a de novo. Vanessa, deixa só o Yuri de Lima. De novo. De novo.
Boa. Sem contagem regressiva. Agora já foi, já foi. 3, 2, 1. Tcharam! Ó, vai vir o 149. 17. Esse número não é bom. Não, agora o que não é bom é 22, meu filho. Annalise Bastos. Ei! Próximo. A energia tem poder, Annalise. 258. Roberta de Farias. Pronto. Sorteios terminados, encerrado. A gente agradece demais, Camila, sua gentileza. Foi excelente. Muito bem, senhoras e senhores. Então, nós chegamos ao fim. E, no fim, sempre a gente busca agradecer a todos, né? Em especial, além de todos vocês que estiveram aqui conosco presencialmente, e todos vocês maravilhosos, incansáveis, que mesmo não estando aqui no calor da presença de tantas pessoas, não desistiram e tiveram conosco aqui no nosso coração. Nós agradecemos demais. Eu queria agradecer toda a equipe da UFPR pela realização e organização, doutor Vicente Ataíde, doutora Carla Molento, doutora Rita Garcia e a queridíssima Isadora, onde é que ela está? Isadora. Também queria agradecer muito ao UFPR, à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Veterinária, ao LABEA e à Medicina Veterinária do Coletivo da UFPR pelo apoio, pela energia. A gente agradece demais o apoio de vocês. Vou lá, calma, chegarei. É que tem uma equipe aqui para mim. Agradecer ao Zoópolis por ter trazido para nós essa oportunidade de tantos profissionais da área do direito animal, sem os quais nós, da medicina veterinária, da zootecnia, da biologia e de todas as áreas profissionais, não poderíamos acreditar que é possível, sim, legalmente defender os animais. Muito obrigada, doutor Vicente. Queria agradecer a toda a equipe de filmagem, Tiago, Hulk, muito obrigada pela gentileza, pela paciência de estar conosco aqui. Gostaríamos muito de agradecer aos nossos apoiadores, que é a Compassion in World Farming, o RED, o LAPA, o EG, FTIV, altruísmo, porque eu não estava entendendo a letra aqui, desculpem. Mas, em especial, agora eu vou pedir uma enorme salva de palmas para toda a equipe do Fórum Animal que fez com que isso acontecesse. Aqui eu faço questão de nomear cada uma das pessoas que nos ajudaram muito. O Thay, a Esther, a Luana, a Elsa, em especial. Elsa, fique em pé. Vamos dar uma salva de palmas especial para a Elsa. A Karen, a Elaine, ao Lucas, ao Luiz, a Ana Paula, a Elizabeth. Bom, me puseram aqui, mas eu vou pular meu nome, tá? Mas em especial, eu quero agradecer muito, que eu acho que ela está ouvindo a gente, a Loren Daprile, que esteve conosco em parte dessa jornada, dizer que sem ela tudo isso não teria sido possível, com essa qualidade, o nosso carinho, o nosso beijo e o nosso respeito. Bom, nós esperamos todos os senhores em 2 etapas. Uma etapa, iremos todos a Recife, se possível, para a 11ª Conferência do Medicina Veterinária do Coletivo, em maio próximo, 2023, não espera. E aí a gente continua na estrada em 2024, calma, chego lá ainda. Em 2024, nós nos encontraremos todos e vamos fazer um compromisso, cada um vai trazer mais um amigo, um protetor,
um ativista para estar conosco em 2024, lá no Planalto Central de Brasília, se Deus quiser, num cenário muito melhor, né? Vamos salvar o nosso país nesse momento e, no futuro, a gente vai discutir se esse partido político é melhor ou aquele, se esse governante é isso, aquilo, mas vamos salvar o nosso país. O mundo precisa da nossa boa energia, do nosso carinho. Eu sempre ouvi a nossa queridíssima Sônia Fonseca dizer que nós lutávamos para mudarmos o nosso marco civilizatório através da luta com os animais. Então, com muita alegria, digo à querida Sônia, Sônia, você que tanto inspira, que talvez você esteja aí nos assistindo, eu acho que sim, que todos nós juntos, de mãos dadas, possamos, em 2024, comemorar os avanços que os 2 próximos anos nos trarão na luta pelos animais. Um beijo grande a todos, retornem em paz, com saúde, com boas energias para casa, e em breve nós todos nos veremos. Beijo no coração de cada um. Vocês que estão aí em casa, ouçam a voz da sabedoria. E agradeço também por ter estado conosco. Aqui em Curitiba agora faz sol, reclamei bastante da chuva, reclamei que estava um dia frio, estou avisando que está sol lá fora. Então lembre-se, se o problema tem solução, não se preocupe, o sol pode vir sempre. Tchau, tchau.